Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje eu quero falar de um assunto que eu já tratei em outros vídeos, que é a relação da inteligência artificial com a arte, enfim. E por que eu quero falar disso de novo? Por dois motivos. Primeiro, porque eu li uma notícia essa semana, mais uma notícia, de que as pessoas estão recorrendo a um programa de inteligência artificial que está criando imagens hiperrealistas e tal, que é uma coisa mais ou menos assim. Eu vou lá e coloco dentro desse programa de inteligência artificial determinados dados, sei lá, um macaco abrindo uma geladeira, né? E aí a inteligência artificial cria a imagem realista, a mais realista possível disso, né? E aí a reportagem diz que isso tem criado algumas imagens inusitadas. Por exemplo, na reportagem tem uma imagem que parece uma foto, né, de um cachorrinho numa casinha feita de sushis, enfim. E aí a reportagem fala que tem gente falando colocando lá, né, nesse programa dados de obras clássicas e aí reproduz a obra com perfeição e tudo mais. Como nós já falamos disso em outros vídeos de uma outra maneira, a abordagem que eu quero fazer hoje é muito simples. Toda essa discussão em relação à inteligência artificial no processo de criação artística, e eu já falei da criatividade, de como isso não tem, né, de como a inteligência artificial, por mais que ela seja perfeita, tal, ela não tem a criatividade e tudo mais. E como eu também já me posicionei em outros vídeos e vou reforçar o meu posicionamento aqui em relação a isso, eu acho essa história de inteligência artificial no processo de criação artística uma grande bobagem, né? Porque a inteligência artificial não vai ter nunca, né, a sensibilidade e a criatividade humana, nunca. Por mais avançada que ela seja, eu não entendo disso, pode ser até que um dia que eu esteja falando besteira e que um dia tenha, né? Mas do jeito que a gente tem hoje, não tem. E tem uma outra coisa, né? Que aí é o que eu quero reforçar hoje, que eu ainda não falei e que eu vou falar, né? Eu quero frisar dois pontos. Primeiro, todas essas reportagens a respeito da inteligência artificial no processo de criação artística analisam isso de um ponto de vista extremamente errado, né? E errado para quem estuda arte. Por quê? Porque valoriza e coloca no centro da reflexão e do debate a obra de arte, o produto final, né? Então, quando você pega, por exemplo, essa reportagem que eu li agora, as pessoas colocam dados lá e ela reproduz a perfeição. Então, gente, essa história de achar que a arte é a obra, né? Que o processo de criação, que a obra de arte é o ápice, o objetivo final do processo de criação artística, isso é um erro que já está, isso é um pensamento errado que já foi inclusive superado, né? No século XIX, né? O Nietzsche, por exemplo, e ele não foi o único a falar, vários outros filósofos já falaram, mas o Nietzsche falava o quanto era errado, né? Porque ele até falava que o erro é que a gente pegava a arte, tentava pegar a arte pelo rabo, né? Como um cachorro que tenta morder o próprio rabo. Quer dizer, a gente vê a arte só como a obra. E a obra ela é uma parte de um processo muito maior, muito mais profundo. Quer dizer, esse processo. E o processo não é só o processo de criação, até porque a obra de arte não acaba, né? O processo artístico não acaba quando a obra está pronta, porque ele vai continuar na fruição da obra, enfim. E a relação de fruição da obra, do espectador, enfim, do leitor, do ouvinte, né, caso seja música, enfim, tudo isso é uma parte importante do processo artístico, né? Então a obra ela é um pedaço de um processo muito maior que começa lá com o artista ou com os artistas que vão criar essa obra, passa pela obra e continua na fruição dessa obra por todas as inúmeras pessoas que vão fruir essa obra. Então, primeiro, é um equívoco muito grande, e volto a dizer, isso no campo dos estudos da arte já está superado, é um debate que já está superado.
né? Quem pesquisa a arte efetivamente sabe que a importância da obra de arte já não existe desde muito tempo atrás, né? Eu falei do Nietzsche no século XIX, mas a gente não pode esquecer da arte conceitual, né? Que foi um movimento da década de 70 que questionava justamente isso, né? Que a obra era o que menos importava, né? O conceito, a ideia por trás era muito mais importante, enfim. Então nós já tivemos no decorrer da história várias isso falando só das artes, né? Dos movimentos e dos pensamentos, das reflexões mais dominantes. Mas se a gente pegar, por exemplo, outras formas de expressão artística, de indígenas, por exemplo, tal, a gente vai ver que o objeto artístico, ele faz, então, por exemplo, se você pega um cocar, se você pega a pintura de uma determinada dança de uma tribo indígena e tal, você vai ver que o objeto artístico em si, ele é parte de uma coisa muito maior, ele é parte de um fenômeno muito maior. Então essa ideia de colocar, por exemplo, a inteligência artificial no processo de criação artística tal, atende a uma coisa que já não existe mais há muito tempo no campo da arte, que é a centralização da obra no processo artístico, como se a obra fosse a coisa mais importante. Isso já não existe, né? E uma outra coisa é que o processo artístico ele é um processo humano que tem um aspecto de humanidade muito importante, que é as subjetividades envolvidas, tanto do artista, dos artistas, quanto das pessoas que fruem, né, a obra de arte. Então, quando eu vejo um quadro, a minha subjetividade vai estar posta nessa relação de ver o quadro e de sentir o que o quadro me traz e de analisar o quadro, enfim. Essa subjetividade está posta e uma outra pessoa vai pôr a sua subjetividade. Então, uma das grandes belezas da obra de arte, da arte, né? Da obra não, do fenômeno artístico é esse. As subjetividades envolvidas, né? Subjetividades de cada indivíduo que faz parte desse processo, seja como criador da obra, seja como fruidor da obra. E o segundo aspecto é a questão de ao mesmo tempo, né, quer dizer, ao mesmo tempo que tem essas subjetividades, você tem uma comunhão, né, quando as pessoas entram em contato com a mesma obra de arte, existe uma espécie de comunhão, de cumplicidade humana entre essas pessoas e os artistas, entre essas pessoas que fruíram e as pessoas que criaram, né, as pessoas artistas que criaram. Enfim, isso é uma coisa que a inteligência artificial nunca vai ter, né? Porque o que falta à inteligência artificial é a humanidade, né? A inerência humana, né? Não estou falando aqui de natureza humana nem nada disso, mas o ser humano tem suas peculiaridades, né? Tem as suas características, as suas condições específicas de existência no planeta Terra. E aí não estou falando de crença religiosa, de filosofia nem nada, estou falando de uma coisa que é simples, né? Cada espécie tem as suas particularidades e as suas especificidades. E a espécie humana tem as suas especificidades de existência enquanto humana, né? E entre essas especificidades está essa relação de subjetividade, de comunhão que é muito específica no ser humano e que o fenômeno artístico é um fenômeno que envolve isso de maneira muito profunda, muito ampla, muito importante. E que a inteligência artificial nunca vai conseguir sequer resvalar nisso. Então eu resolvi fazer esse vídeo falando mais uma vez da experiência da questão da inteligência artificial por causa disso. Porque saem inúmeras reportagens, quase toda semana tem uma reportagem sobre alguma coisa relacionada à relação entre arte e a inteligência artificial, relação entre arte e internet, enfim, essas coisas. Como se fosse possível você retirar, né, o aspecto humano do processo de criação artística, do processo artístico. E aí, né, no caso dessa reportagem, o que é um equívoco muito específico é isso.
é achar que a arte, o fenômeno artístico, o processo artístico tem que culminar na obra e que a obra é o objeto central. E aí é assim, e aí é por isso que se fala, né, que se discute a retirada do humano desse processo. Isso para mim é uma grande bobagem, né? O processo artístico sempre vai ser um processo humano e ele só faz sentido como um processo humano, né? Então se a gente estuda toda a história, né, dos processos de criação artística e tudo mais, você vai ver que é isso. É uma coisa de expressão de subjetividades e, ao mesmo tempo, expressão de comunhão dessas subjetividades. E a obra, na verdade, o objeto e eu falo objeto, pode ser um objeto, tanto um quadro, mas uma peça de teatro, enfim. A obra que sai disso é um elemento, é só um elemento a mais desse processo mais amplo todo, chamado fenômeno artístico. Tá bom? É isso. Comentem aí o que vocês acham disso, quem concorda, quem discorda. Como eu sempre digo, a gente aqui no canal é aberto a debates, a discordâncias. Já teve vídeo aí que eu fiquei comentando com quem discordava do meu posicionamento, desde que a discordância seja respeitosa, né? Eu sempre digo, o canal é mediado, então assim, todos os comentários antes de irem para o ar a gente faz uma mediação, porque se tiver alguma coisa desrespeitosa a gente simplesmente ignora, né? Mas as discordâncias respeitosas, como nós já tivemos muitas aqui, né? A gente debate, a gente está aberto ao debate. Então comentem aí, concordando, discordando, enfim. Vamos abrir mais esse debate, tá bom? Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, se já se inscreveram no canal, convidem as pessoas a se inscreverem no canal, visitem nosso blog, nossas redes sociais e não esqueçam que nós já estamos recebendo os textos para o número 9 da nossa revista Fluxos, tá bom? Vai lá no blog, tem uma postagem em destaque fixa lá. Quem tiver a fim de mandar os textos, clica lá para ver quais são as regras, né? E manda os textos para a gente, que a gente vai ficar muito feliz em receber os textos de cada uma de vocês e de cada um de vocês. Tá bom, gente? Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.